Muito bem. Retornamos à nossa disciplina, dando continuidade à questão das imunidades tributárias, né? Outra imunidade bastante importante, né, especificada na nossa Constituição, seria em relação a livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, né? Qual seria o fundamento por não cobrarmos, né, impostos incidentes sobre livros, jornais, periódicos, e inclusive o papel destinado para a impressão desses livros e jornais? É incentivar a difusão da cultura e garantir a liberdade de expressão, né? Sobre essa imunidade, é importante informar que inclui o imposto sobre serviços de qualquer natureza, da fase da elaboração, que é o ISS, que é de competência dos municípios, inclui também, por incrível que pareça, listas telefônicas, filmes e papel fotográfico, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, dando aplicabilidade ao dispositivo em termos de transmissão da cultura, né? E aqui também, por um motivo interessante, evitar a utilização dos impostos como caráter político, né? Evitando que os políticos possam impor o tributo fechando jornais, enfim, sendo talvez um pouco mais duros em relação à difusão da cultura, das informações, etc. Outro ponto importante para se colocar, chegou debatendo no Supremo Tribunal Federal, se essa imunidade aplicável a livros, jornais, periódicos, também era extensível para livros eletrônicos, né? E hoje nós temos uma gama grande de livros eletrônicos, por exemplo, o Kindle da Amazon, né? Ele é um específico para obtenção de títulos, né? Para leitura, tablets no geral, né? Que são utilizados para leitura, e as transações envolvendo a venda desses títulos eletrônicos, né, para leitura e utilização nesses equipamentos eletrônicos. O Supremo Tribunal Federal acabou entendendo que a comercialização de livros eletrônicos também estavam abarcadas por essa imunidade tributária de livros, jornais, periódicos, não propriamente a plataforma eletrônica, tá? O Kindle propriamente dito, ou o iPad propriamente dito, mas a comercialização do título, do arquivo eletrônico, né? Esse sim estaria abrigado ao à imunidade, mas a plataforma não. Até porque eu vi uma preocupação, acho que grande do Supremo Tribunal Federal, é que estendendo a imunidade tributária, né, para as plataformas, abriria-se aí uma caixa de Pandora, porque eu criaria incentivos para um tablet que faz absolutamente tudo que é imunidade tributária, porque ele também é utilizado para leitura de livros. Então, essa foi a grande preocupação, mas a comercialização do título eletrônico está abarcado pela imunidade tributária. Tem então alguma dúvida, pessoal? Tudo bem? Então, perfeito. Temos outras imunidades no sistema tributário, tá? Vou citar apenas alguns. Esses são os que a gente trabalhou anteriormente, são os mais interessantes, os mais importantes. Mas temos outros que são, de certa forma, relevantes, né? Por exemplo, nós temos imunidade sobre receitas de exportação, né? Então, a gente não tem incidência de impostos sobre a exportação, por um motivo muito simples. Benefício próprio das exportações, né? O incentivo economicamente empresas exportadoras. E outro motivo é porque esses produtos, quando dão entrada em outros países, serão devidamente tributados na importação. Então, eu desonero as exportações, porque as importações são devidamente oneradas no país de destino. Assim como em todos os países do mundo, né? As receitas de exportação são desoneradas. Entrada em território nacional no Brasil, a gente tem toda a tributação incidente sobre a importação. IPI sobre produtos industrializados exportados, a gente tem, enfim, de novo,
não temos incidência tributária nos produtos exportados, tá? Salvo uma única exceção de incidência tributária em receitas de exportação, que seriam o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, né? O IRPJ e a CSLL, eles têm incidência sobre receitas de exportação. Os demais tributos incidentes não teriam cobrança, como CMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, por aí vai. ITR sobre pequenas glebas rurais, né? Então, imposto territorial rural, né? Como se fosse o IPTU, só que de imóveis rurais, sobre pequena gleba, esses não possuem incidência, né? Não tem benefício do pequeno agricultor. Outro interessante também, ITBI, incorporação de capital, né, com imóvel. Se a empresa utiliza imóvel para integralizar o capital de uma entidade, essa integralização de capital com imóvel não teria ITBI, que é Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, tá? Obviamente, desde que não seja atividade precípua dessa entidade a exploração imobiliária. Se for como objeto social dessa entidade, exploração imobiliária, ou seja, eu coloco imóveis em aluguel, eu faço compra e venda de imóveis, né? Faço comercialização de imóveis, aí não, aí a gente tem incidência de ITBI na integralização de capital com imóvel. Do contrário, se for uma entidade sem atividade de exploração imobiliária, aí realmente não teríamos nessa hipótese a incidência do ITBI. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Desculpa, eu ouvi um pequeno som aí. Não? Tá tudo certo? Então, ótimo. Daremos continuidade à nossa aula. Qualquer dúvida que vocês eventualmente tiverem, por gentileza, como sempre, né, eu já coloquei para todos vocês, podem me interromper, não tem problema nenhum. Bom, agora a gente vai entrar numa parte da nossa disciplina que eu reputo ela mais importante, mais relevante quando estamos num curso, numa graduação de Direito. Seriam as fontes do direito tributário, né? A gente para muito na questão das fontes do direito, principalmente no curso de Direito, porque estuda-se muito, né, as normas e as implicações normativas dentro da construção da paz social, né, de relações sociais que são relevantes, né, e como se dá essa dinâmica da sociedade tendo em vista a imposição das normas. E aí, para a gente, fica muito importante, muito relevante ficar discutindo especificamente as questões relativas às fontes do direito, né? Vamos passar rápido sobre a questão das fontes do direito, para a gente poder ter isso em mente, né? Afinal de contas, é uma disciplina de direito tributário, mas vamos tentar ser o mais breve possível em relação a este tema, né? Basicamente, o que a palavra fonte ela nos descreve, né? Em termos de etimologia da palavra, significa nascente, né? Por extensão, a gente tem o significado como origem, causa, né? Princípio, início. Então, as fontes do direito tributário são, na ordem real, o conjunto de fatos, né? E, na ordem ideal, o conjunto de atos que dão nascimento ao direito tributário. Daí temos a divisão das fontes do direito em fontes reais e fontes formais. As fontes reais se constituem dos suportes fáticos das disposições tributárias. É o que basicamente nós temos, querendo ou não, como evento econômico passível de incidência tributária. Essas seriam as nossas fontes reais. Por exemplo, para impostos que incidem sobre o patrimônio. Ter patrimônio
essa é uma fonte real, né? O suporte fático é um evento no mundo real que faz surgir a imposição tributária, ter patrimônio, auferir renda, transferir de forma onerosa um imóvel, que aí a gente tem o ITBI, ou transferir de forma gratuita um bem, que é o imposto sobre doação. Então, são os eventos, né, que são suportes fáticos, né? São os eventos no mundo real que identificam a incidência da tributação. Elas têm muita importância quando chegamos ao exame dos fatos geradores dos tributos, também denominados pela doutrina pressupostos de fato da incidência, ainda fatos imponíveis, ou então eventos econômicos que dão suporte para a incidência tributária. Essas são as fontes reais, né? Fontes formais do direito tributário, basicamente, são os conjuntos das normas, né, ou o conjunto das normas que compõem esse ramo do direito. E é fácil demonstrar, principalmente para quem está no curso de Direito e para vocês também na área do direito tributário, é fácil demonstrar a importância do conhecimento das fontes, pois é sabido que o trabalho de todo mundo que atua nesse campo do direito tributário, ele tem aí 3 operações básicas, né? Que é averiguar o estado de fato, que é objeto da dúvida ou controvérsia, suas fontes reais, ou seja, seu cliente, né? Vocês como contadores, terão aí clientes que vão trazer as fontes reais, ou seja, o evento econômico para retirar a dúvida. Devo pagar tributo sobre isso ou não? Ou, por exemplo, vendi um imóvel. Senhor contador, como eu faço, né? Há imposição tributária sobre esse evento econômico, sobre essa fonte real? Caberá a você determinar a norma jurídica aplicável, que é a fonte formal, né? O cliente traz a informação da fonte real, o evento econômico que dá suporte à imposição tributária. Cabe você fazer uma pesquisa na norma jurídica aplicável, essa norma jurídica é a fonte formal, e aí você vai pronunciar o resultado jurídico que deriva da subsunção do estado do fato aos princípios jurídicos, ou seja, você vai pronunciar qual é o resultado da sua análise, na comparação entre a fonte real e a fonte formal. Bom, e quais seriam basicamente as nossas fontes formais? Afinal de contas, já falamos aí das fontes reais, né? Das fontes formais, um dos primeiros que a gente tem é a Constituição. Afinal de contas, nós estávamos aí trabalhando diversas questões envolvendo as imunidades tributárias. E imunidades a gente tem como pressuposto a disposição na nossa Constituição. Detalhe muito importante, abre-se um pequeno parênteses agora para vocês, é quando toda vez que se compartilha alguma informação relativa à imunidade tributária, o único local onde vocês vão conseguir localizar este ato jurídico que estabelece a imunidade é a Constituição da República. Imunidade sempre é constitucional, a gente não tem isenções constitucionais. Imunidades são da Constituição e isenções são estabelecidas por legislação ordinária. Ok? Então, muito bem, nós temos a Constituição, né? Ato de que seria essa Constituição? Passando bem rapidamente, tá, pessoal? Para quem teve aí ED comigo, para quem tem disciplinas de direito comigo, eu já trago a Constituição, lei complementar, lei ordinária, quóruns específicos, medida provisória, enfim. Vamos passar rápido sobre isso, né? E nós temos a Constituição, que é ato do poder constituinte originário, cuja parte tributária vem não só estabelecendo competência legislativa em termos de organização da disciplina tributária, traçando, né, a competência legislativa da União em relação à tributação de competência da União, dos estados em relação aos tributos de competência dos estados e dos municípios em relação aos tributos de competência municipal. Além dessa competência legislativa que é definida na Constituição, ela traça os limites fiscais, mas também faz distribuição entre os vários fiscos, né, federal, estadual e municipal,
dos diferentes tributos, estabelece qual é a competência, né? Imposto de renda está lá trazido na Constituição. Quem é o ente competente para a cobrança do imposto de renda? Está especificado na Constituição que é competência da União Federal. Quem é o ente competente para a cobrança, por exemplo, do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços? Está lá definido na nossa Constituição que é o imposto de competência estadual. Imposto sobre serviços, quem é o ente competente? O ente competente seria os municípios, né? Isso é feito em harmonia com as próprias atribuições de encargos e competências. E ainda, para o próprio campo descoberto, isto é, com referência a tributos novos que possam ser criados, se expondo às regras desta eventual partilha e a precedência de competências. Então, Constituição, como fonte formal, ela é basilar do próprio sistema tributário. E, além disso, não só isso, né? Não estabelecendo as competências em termos normativos, competências em termos de exercício do poder de tributar e de regulamentar essa tributação, mas também a Constituição estabelece a forma em que vai ser dividido o produto da arrecadação, né? Em das primeiras aulas, a gente até comentou um pouquinho sobre os fundos de participação dos estados e o fundo de participação dos municípios. E a Constituição estabelece esses critérios, né, desse produto de arrecadação. Bom, além da Constituição, nós temos também a lei, né? A lei é uma das nossas fontes formais, né, do direito tributário. Lei, entendido como ato do poder legislativo, que é a fonte originária do tributo, caracterizando a obrigação tributária como obrigação legal, né? Como obrigação, aí é um termozinho em latim que advogado adora, né? Ex lege, né? Vem da lei, né? As obrigações que derivam de atos voluntários de manifestação de vontade das partes são as obrigações de vontade, né? Basta você querer fazer por imposição social. Obrigação legal é uma obrigação impositiva, né? A gente tem que cumprir, senão tem um ato sancionatório por trás. E a obrigação tributária, ela não deriva da vontade das partes, mas sim da expressa disposição da lei. Por isso é uma obrigação legal, ex lege, né? É muito importante verificar desde logo que legitimamente só existe uma fonte primária do tributo, a lei, que isso condiciona a solução de muitos problemas. Obviamente, a gente tem lei que estabeleça o tributo, fica mais difícil discutir a imposição tributária. Se dependesse unicamente da vontade do contribuinte, provavelmente ninguém de ato de própria vontade realizaria o recolhimento de um imposto, né? Então, já temos aí a solução de muitos problemas por ser uma imposição legal e cumprimento obrigatório, né? E em razão dessa sua natureza, que não pode, por exemplo, uma autoridade administrativa exigir um tributo mediante uma simples circular, uma ordem, um ato discricionário, porque o tributo só é legítimo quando criado por lei, né? A gente até tratou isso um pouquinho, chamamos, entre aspas, de princípio da legalidade, mas eu até trouxe dizendo que é uma norma constitucional da legalidade no direito tributário, dizendo exatamente que a legislação tributária que estabelece a imposição do tributo e não há possibilidade de exigência tributária sem especificação legislativa, né, normativa, na lei, e não por ato discricionário do Poder Administrativo. Bom, além da gente ter aí as disposições constitucionais de tributação, deverá, portanto, então, nós, como aplicadores do direito tributário, conhecer o texto da lei tributária, pois a lei traça as normas gerais da própria incidência fiscal. Por exemplo, nós temos na nossa Constituição especificado a imposição tributária sobre a renda. Tudo bem, ótimo, mas como eu quantifico o que é renda, né?
como eu estabeleço de forma clara um valor para a renda? Aí nós temos uma legislação ordinária que estabelece os critérios específicos para quantificação da renda. Os critérios normativos próprios que estabelecem de forma clara a quantificação e a formação da base de cálculo para a imposição tributária sobre a renda. Isso nós só vamos achar através da legislação ordinária. E em relação ao imposto de renda, é uma legislação bem extensa, né? Nós temos aí, por exemplo, o regulamento do imposto de renda de 2018, são mais de 1000 artigos para regulamentar a imposição sobre a renda, né? Vários critérios, vários métodos de quantificação, vários eventos econômicos que são ou não passíveis de incidência tributária, tributação sobre a renda da pessoa física, tributação sobre a renda da pessoa jurídica. Além disso, antecipações de arrecadação mediante imposto de renda retido na fonte, quais são as operações que têm R-fonte ou não. Enfim, mais de 1000 artigos só para dispor a respeito da tributação sobre a renda na legislação ordinária, legislação complementar, enfim, nós temos em ambas espécies de legislação meios de regulamentar a tributação sobre a renda. E por aí vai. Nós temos aí legislações dos estados, enfim, cada estado, além do Distrito Federal, possui sua legislação própria a respeito da imposição tributária do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Cada município possui sua legislação própria a respeito da imposição tributária do ISS. E é claro, tá, pessoal? Nós estamos falando aí de mais de 25 estados, mais de 5.600 municípios. Seria um volume absurdo em termos de quantidade de leis que seriam dispostas todo santo dia a respeito do ICMS e do ISS. Mas essas legislações geralmente possuem um alinhamento entre os estados meio que imitam imitam bastante a questão da legislação a respeito do ICMS. Mesma coisa em relação aos municípios, eles imitam bastante a legislação de um ou outro município. Mas mesmo assim deve respeitar os limites constitucionais dessa imposição tributária. E também, para facilitar a nossa vida, nós temos uma legislação complementar do ICMS, uma legislação complementar do ISS, que traz o regulamento básico numa legislação federal para poder também apaziguar as discussões que podem vir do nosso sistema federativo de mais de 20 estados e mais de 5.600 municípios, podendo todos esses entes legislarem a respeito de tributos que estão sob sua competência. Bom, além da lei como fonte formal, nós temos ainda decretos regulamentadores, né? São atos baixados pelo Poder Executivo, a fim de dar execução às leis instituidoras dos tributos. A lei geralmente estabelece os princípios, as normas mais gerais, e os regulamentos especificam os detalhes, não podendo, entretanto, nessa especificação, as disposições do decreto jamais ultrapassarem os comandos da lei. Qualquer excesso do decreto em relação à lei constituirá um vício que pode ser submetido a controle jurisdicional, ou seja, ao Poder Judiciário. Vício esse denominado de ilegalidade. A própria lei em nosso regime também está submetida aos comandos mais gerais da Constituição, e qualquer excesso da lei em relação à Constituição também pode provocar o controle jurisdicional por arguição de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Como o decreto está submetido à lei, pode acontecer, mesmo que ele ultrapassar os preceitos da lei, também venha atingir limites constitucionais. Nesse caso, o decreto terá vício de ilegalidade e de inconstitucionalidade. Vejam só que interessante, nós temos as disposições constitucionais, né, pensando nas fontes formais, a Constituição estabelece critérios bem gerais às questões relativas ao direito tributário. Depois, abaixo da Constituição, nós temos a lei já estabelecendo critérios bastante específicos, né?
eventos econômicos, formação de base de cálculo, aspectos bem específicos em relação ao contribuinte, obrigação tributária, obrigações acessórias, ou seja, declarações que são enviadas ao poder público. Além disso, abaixo das leis, nós temos decretos que são instituídos pelo Poder Público Executivo, como meio regulamentador, nunca podendo ultrapassar os aspectos especificados na Constituição e na lei, porque, do contrário, estariam sob questionamento perante o Poder Judiciário sobre os vícios da ilegalidade e da inconstitucionalidade. Vocês poderiam perguntar, professor, existe essa possibilidade dos entes públicos instituírem leis sobre questões tributárias e essas leis são inconstitucionais? A resposta é um grande sim, positivamente. Impressionante como os entes públicos estaduais e municipais e a própria União Federal criam leis que são absolutamente inconstitucionais a respeito do tema tributário. Por isso que nós temos bastante contencioso tributário, ou seja, briga perante o Poder Judiciário, porque é um volume realmente relevante de leis sobre disciplinas tributárias que são inconstitucionais. É uma coisa assim, a gente chega a pensar duas hipóteses, né? Absoluta má-fé dos entes públicos ou absoluta ignorância a respeito da legislação tributária. E acredito que ambas coexistem, tá? A minha opinião é que coexistem as duas hipóteses, ignorância e má-fé. É impressionante como temos normas inconstitucionais ou ilegais sobre questões tributárias no Brasil. Chega a ser, sim, até irritante. Chega a ser extremamente irritante. Você tendo, às vezes, ou trabalhando em empresas multinacionais, vocês vão se deparar com esse tipo de questionamento. E vão se deparar com um contencioso tributário absurdo no Brasil. Uma coisa que não acontece em nenhum país do mundo, acontece no Brasil por absoluta ignorância, incompetência e má-fé dos nossos entes públicos em relação à questão tributária. E isso não é só com o governo atual, são todos os governos, tá? Todos os nossos presidentes, todas as hipóteses de Congresso Nacional, sempre tivemos as exigências tributárias absolutamente legais e inconstitucionais. E como a Receita Federal, principalmente a Receita Federal, gosta de instituir atos administrativos ao alvedrio da lei. É impressionante como a Receita Federal realmente se considera um Congresso Nacional. Através dos atos administrativos que eles soltam, não importa o que a lei está dizendo, eu vou contrariar a lei. Chega ao absurdo de atos administrativos da Receita Federal, inclusive contrariarem decisão do próprio Supremo Tribunal Federal a respeito de constitucionalidade de lei. Então, realmente os auditores fiscais da Receita Federal se consideram como os nossos congressistas. Chega a ser até piada. Vocês vão passar por essa experiência e com certeza vão passar raiva e vão precisar ir tomar alguns remédios de tarja preta em decorrência da atividade absurda que é cometida pela nossa Receita Federal do Brasil. E também Receita Estadual e Receita Municipal. Provavelmente os homens aí ficaram carecas
e as mulheres extremamente estressadas em razão disso. Celine está perguntando, não tem nada que possa barrá-los? Nenhum instrumento, meramente discussão judicial, tá, Celine? Quando é editado um ato administrativo ilegal ou inconstitucional pela nossa digníssima Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal, o único meio que você tem de questionar isso é mediante uma ação judicial, alegando a ilegalidade do dispositivo ou a inconstitucionalidade do dispositivo. E aí nós temos uma roleta russa, né, que é do Poder Judiciário. É uma brincadeira, né, para quem forma em direito, ou para nós que estamos no curso de direito, ou para quem já é advogado, existe uma frase que é a seguinte: de bunda de neném e cabeça de juiz, a gente nunca sabe o que vem. E essa é a realidade. Atos absolutamente ilegais, inconstitucionais, tem juiz que mantém. Fala, não, é isso mesmo. Ah, não, juiz, excelência, mas olha, é ilegal, né? Não tem isso especificado na legislação. É inconstitucional. E aí o juiz, né, dentro do seu Olimpo, né, dentro da sua cadeira do Olimpo, né, por final de contas, eles são deuses, né? Nós vimos, inclusive, aí o desembargador do Tribunal de Justiça que está tendo problemas constantes, né, por não utilizar máscara na praia, né? E está sendo penalizado, igual normalmente deve ser, né? Afinal de contas, é a norma do município. Se é eficiente ou não a disposição normativa do município em relação ao combate da Covid, isso é outra questão. Existem os meios adequados para questionar esse tipo de norma, que é através dos vereadores que foram eleitos, né? Os vereadores daquela municipalidade devem responder aos seus eleitores. E se a maioria dos eleitores disser, olha, eu acho que vocês estão abusando, né, do poder e acho absolutamente desnecessário, não tem comprovação científica, enfim, não tô dizendo que é isso, tá, gente? Tô dando um exemplo de quem quer questionar. Utilize os meios adequados para tanto, né? Fazendo valer a sua palavra perante os seus representantes do Poder Legislativo. Ou, se você não quiser se estressar com o vereador, que utilize os meios judiciais adequados, que é propor uma ação judicial alegando a ilegalidade da disposição que não permite que você utilize máscara, quer dizer, que obrigue você a usar máscara quando na praia de Santos. Os meios adequados para tanto. E não simplesmente ache que a lei não é aplicável para você, porque você é melhor do que a lei. Então, aquilo ali que nós vimos, né, nos nossos noticiários é a personificação dos juízes. E eles simplesmente, muitas vezes, atuam de forma absolutamente inadequada, obtusa, e aí cria uma dificuldade considerável para a solução das questões. No campo tributário, absolutamente complexo, porque o Poder Judiciário ele sofre dois tipos de pressão. Ele sofre uma pressão dos contribuintes, que afinal de contas estão sendo mais onerados do que deveriam ser por simplesmente um ato administrativo. E sofrem pressão, obviamente, do poder político. O poder político, quando a gente diz, é o poder executivo e o poder legislativo. Por que o poder judiciário acaba sofrendo esse tipo de pressão? Quando não deveria sucumbir a ele, tá? Porque a arrecadação tributária, ela paga o salário dos juízes, paga as bonificações, paga tudo que os juízes precisam, né?
Então, há, obviamente, aí um conhecimento de que, bom, precisamos arrecadar para podermos receber bem. Segundo ponto, é pressões políticas de outro viés, né? Que aí realmente um político que queira aí criar algum tipo de benefício, responder por promessas de campanhas, né? E para responder por promessas de campanha, ele precisa de arrecadação tributária para poder fazer valer, né? Igual a gente vê aí políticos em épocas de eleição, agora, né? Passaremos por época de eleição municipal, políticos indo visitar bairros mais humildes, né? Bairros que têm aí maior carência em relação a muitos pontos. Esses políticos fazem promessas, né, de campanha. Não, vamos aqui, vocês não têm rede de esgoto, vamos lá colocar a rede de esgoto para você. Se você me eleger, está garantido, né? Vai o vereador, vai o candidato a vereador, o candidato a prefeito. Às vezes, áreas com um grande eleitorado, né? Por exemplo, temos aí comunidades, Paraisópolis, né? Que é um percentual bem relevante de população que está lá, com carência de infraestrutura. E para cumprir a campanha de promessa, ele precisa da arrecadação tributária. E se eu precisar fazer uma arrecadação tributária majorada, que seja ilegal e inconstitucional, eu vou fazer. Esse é o incentivo que o nosso governante tem. E ele faz, e em tese o Poder Judiciário deveria ser o freio a esse tipo de comportamento. Mas, ao mesmo tempo, o Poder Judiciário é um pouco conivente, né? Ele é conivente com a arrecadação tributária ilegal cometida aí pelos nossos entes públicos, né? Principalmente em relação à Receita Federal. A Receita Federal, o Poder Judiciário é bem conivente. Chega a ser uma relação bastante estranha. Assim. É uma coisa que quem milita no contencioso tributário vê com olhos bem ruins, porque o Poder Judiciário é terrível assim, em relação à questão tributária. Pode ser que tenha a questão da pressão política, pode ser que tenha interesses pessoais, os próprios juízes, embargadores, etc., porque aí a arrecadação tributária significa maior quantidade de benefícios. Pode ser também desconhecimento, um desconhecimento brutal e absurdo, afinal de contas, quem se torna juiz em termos de concurso são pessoas que normalmente, tá, na sua grande maioria, são pessoas que não exerceram atividade de advocacia realmente de forma consistente. Eu digo pessoas que advogaram por muitos anos, 10, 15 anos, e efetivamente advogaram, né? E posteriormente, já com uma carreira mais avançada na advocacia, vão prestar um concurso para juiz. Não é essa a realidade. A realidade, geralmente, são de pessoas que se formam no curso de Direito e já de cara entram no cursinho para se prepararem para o concurso para juiz, que é um concurso extremamente difícil, é um concurso que exige bastante conhecimento teórico, mas não exige nenhum tipo de conhecimento evidentemente prático. E, querendo ou não, na disciplina do direito tributário, há uma necessidade muito relevante de que você tenha militado por um bom tempo na advocacia tributária para ter um conhecimento consistente. Como essa não é a realidade de quem faz o concurso para juiz, acaba que nós temos juízes que assumem, né, discussões jurídicas tributárias sem absoluto conhecimento, dando decisões absolutamente escabrosas, assim, decisões que a gente tem até vergonha de ler. Então tem um pouquinho de tudo, eu acho, nesse caldo aí, né? Bom, Celine, respondendo a sua pergunta, a gente tem tese, instrumento que é ação judicial. Se é efetivo o processo, muito difícil. Depende muito da qualidade do advogado que vai propor ação judicial,
depende do tema que você quer propor da ação judicial, depende de muitas variáveis, algumas delas até, de certa forma, subjetivas. Para você ter uma ideia, depende até do momento no qual você está propondo a ação judicial. Por exemplo, se você propõe uma ação judicial sobre uma temática tributária, na época do governo Dilma, por exemplo, que a gente estava com grandes problemas econômicos no Brasil e com a arrecadação bastante impactada, a sua chance de conseguir uma liminar, a sua chance de conseguir um efeito imediato do Poder Judiciário era muito baixa. Porque os juízes viam na televisão, né? Nossa, estamos com problema de arrecadação. Então, nós, juízes, vamos ajudar na arrecadação. Como se o juiz tivesse essa competência. Né? Já no ano passado, as ações judiciais passaram a ser mais receptivas. Nesse ano, provavelmente, vão ser pouco receptivas pelo Poder Judiciário. Afinal de contas, temos aí uma crise econômica e crise econômica para as empresas significa menor arrecadação tributária, que, por sua vez, faz com que os governantes, para cumprimento de promessas de campanha, em época de eleições, né, municipais, tenham que fazer aí um aperto do cinto e fazer uma cobrança tributária mais efetiva, mais dura, mais ilegal, mais próxima de uma inconstitucionalidade, o que acaba tendo uma certa conivência do Poder Judiciário. Então, é uma situação bastante complicada, tá, Celine? Não sei se você gostaria de fazer algum comentário adicional. Não, tudo certo? Bom, só a título exemplificativo, não estou dizendo também que só existem essas composições a respeito do Poder Judiciário. Existem outras, tá? E aí de cunho mais humano. Tive uma pesquisa estatística que foi realizada, se não me engano, nos Estados Unidos, no qual eles queriam entender o quanto da composição do erro humano faz parte da atuação dos juízes. E eles descobriram algumas coisas bastante interessantes. Por exemplo, eles descobriram que as sentenças em processos criminais no período da manhã, elas eram menos duras do que as sentenças nos processos criminais proferidas no fim do dia. Ou seja, se você tivesse a sorte do seu processo criminal ser julgado de manhã, você teria uma pena mais branda. Se você tivesse o azar de ser julgado mais no fim do dia, você teria uma pena mais dura. E algumas hipóteses foram levantadas pelos pesquisadores, principalmente da área de psicologia, é que há provavelmente aí um componente de estresse, cansaço e fome. Quando você está estressado, cansado e com fome, você tem uma tendência a ser mais agressivo. E essa agressividade foi constatada nas sentenças criminais. Então, no fim do dia, o juiz estava cansado, de saco cheio, já não estava mais com paciência, trabalhou o dia inteiro, e a hora que ele pegava um processo, ele, inconscientemente, ele descontava o desconforto dele, né, na sentença, transmitindo uma sentença mais dura para o réu. Enquanto de manhã, numa situação mais descansado, mais tranquilo, ele era capaz de ter mais empatia, né? E aí pensar mais no outro em relação ao
criminoso, né? E até identificar, talvez, situações de necessidade ou alguma coisa nesse sentido. Então, tem a característica humana que é muito relevante e muito impactante para a atuação dos juízes, né? E o que se questiona bastante é os impactos que tem, né? As implicações que existem, né? No Brasil, nós temos casos bizarros, assim. O Brasil é um exemplo clássico de bizarrice do Poder Judiciário. Nós temos aí um político, o Gedel Vieira, preso com 51 milhões de reais no apartamento dele. Vê aí a pandemia, né, de Covid. O advogado do Gedel pediu para que ele tivesse relaxamento da prisão, tendo em vista o risco de pegar Covid no presídio. E o juiz concedeu. Não, vai para casa. Fica com tornozeleira eletrônica, fica em casa, sem risco. Ao mesmo tempo, a gente tem aí notícia de pessoas que cometeram furtos que a gente chama de famélicos, né? Famélicos vem de uma variável da palavra fome, né? Fome mesmo. Né? E que são presas, né? E Covid o quê? O juiz olha e fala, que Covid, meu amigo? Covid onde? Você cometeu ato criminal, você está com medo de um vírus? Vai comer cana. E isso causa uma impressão péssima, né, em relação ao nosso poder judiciário, né? A gente poderia aqui passar horas contando casos bizarros, né, absurdos no nosso poder judiciário, né? Não queria entrar no mérito, né, que eu sei que isso levanta às vezes algumas questões mais apaixonadas, mas recentemente a gente teve, né, um ex-presidente solto com uma condenação em segunda instância, e eu não digo nem a questão do mérito constitucional pelo qual ele foi solto, né? Não vou entrar nesse mérito de prisão em segunda instância ou não. Mas o meio processual no qual ele foi solto foi, assim, absurdo. Foi uma coisa, quer dizer, um habeas corpus de decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça subindo no Supremo Tribunal Federal. Coisa que existe súmula dizendo que não poderia ser julgado habeas corpus nesse sentido. E o pleno do Supremo Tribunal Federal se reunindo para julgar. Quer dizer, qual a chance de nós aqui, pobres mortais, né, eventualmente aí, em algum acontecimento, alguma situação, né, que caia aí perante o Poder Judiciário, qual a chance de um de nós aqui sermos julgados tão rapidamente pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, formado por todos os seus ministros? A chance é zero. Assim, esqueça. Se depender de 11 ministros do Supremo Tribunal Federal julgar no pleno o seu caso, esqueça, você vai morrer na cadeia. É simples como isso. Assim. Não para outras pessoas, né? Para outros. Então você tem muitos problemas no Poder Judiciário, estudos que são bem interessantes. Esse estudo do período da manhã, do fim do dia, da tarde, enfim, estudo realizado no exterior, mas eu gostaria muito de ver um estudo desse aqui no Brasil. Um estudo estatístico desse sério, assim. Seria talvez bem interessante e talvez a gente veria coisas aí que todos nós temos impressão, né, do nosso Poder Judiciário, que é como ele é falho, como ele é incapaz, como ele é inconstante, como ele é injusto e como ele é ruim. É impressionante, assim, péssimo. E na questão tributária é terrível, assim. Eu só creio que não seja pior na questão criminal. A questão criminal é com certeza o pior. Depois, em segundo lugar, com certeza tributário. E mantendo, por exemplo, recentemente a gente ficou sabendo de um caso de uma mulher que foi presa e ela
está até agora no presídio porque ela furtou 2 shampoos. Teve um caso famosíssimo que uma mulher ficou presa durante vários anos porque ela furtou no supermercado um pote de manteiga e um desodorante, uma coisa assim. Ficou acho que 3, 4 anos presa por um furto de um desodorante e uma manteiga. Quer dizer, e o Gedel está solto. Então, nos causa muita estranheza esse tipo de coisa. A Mariana está perguntando, né, se eu sugiro alguma leitura sobre o tema, né? Mariana, sobre qual tema exatamente você quer alguma leitura? Uma leitura do funcionamento do Poder Judiciário, uma leitura da falibilidade do Poder Judiciário? Eu acho que eu acabei abordando uma infinidade de questões aqui envolvendo o direito tributário. Tá, em relação a esse do processo judiciário, Esse em tem relação, algum por estudo exemplo, de caso, de como um processo foi julgado, e quais as falhas do sistema? Não, Mariana, não tem e eu gostaria muito que tivesse. Se você está aí querendo fazer um TCC, estou à disposição para a gente fazer um negócio desse. Vou fazendo meu lobby aqui. Não, infelizmente já decidi meu tema. Fica para o Então, próximo, então. tá bom. Fica para uma outra vida, né? A próxima graduação. A próxima graduação. Gostaria muito de ter. Eu gostaria muito de ver. Eu acho que você vai achar discussões talvez mais filosóficas, não um estudo de caso, um estudo estatístico mais interessante, mas você vai ver estudos mais filosóficos nos Estados Unidos. Se você colocar aí no Google as decisões mais polêmicas da Suprema Corte dos Estados Unidos, você vai ver aí alguns casos bem polêmicos. Casos de erros assim da Suprema Corte norte-americana que atrasaram muitas questões. Por exemplo, no início do século passado, teve um caso famoso em que tiveram algumas legislações de segregação. Não vou falar nem segregação racial, porque é errado falar, né? Não existe raça no ser humano. Né? Segregação por cor de pele. A Suprema Corte norte-americana, em um dado momento, lá no início do século passado, identificou que não havia inconstitucionalidade por normas segregacionistas. Por exemplo, negros andarem numa parte do ônibus e brancos em outras, negros estudarem numa escola e brancos em outras, negros beberem no filtro tal e brancos em outras, e questão de frequência, né, de localidades, etc. E tal. A Suprema Corte norte-americana falou que não havia inconstitucionalidade, porque na visão deles era iguais. Tem até uma frase que é muito conhecida nos Estados Unidos: iguais, porém separados. Essa que foi o mote da Suprema Corte, que inclusive, se você vê filmes hoje de época, eles transmitem essa frase, né, em vários momentos: iguais, porém separados. Essa temática foi ser revista pela Suprema Corte norte-americana, considerando inconstitucional essa política segregacionista, lá pela década de 60. Por isso que, inclusive, os Estados Unidos é muito mais segregacionista do que a gente. Isso foi ser resolvido lá na década de 60, coisa que nem existia para a gente. A gente não teve, não legalmente, eu não estou falando que não existe preconceito, mas a gente não teve na nossa legislação políticas segregacionistas. Óbvio, né? Depois que encerrada a escravidão,
até teve algumas políticas segregacionistas, principalmente vinculadas com o exercício do voto, que depois foram, no início do século, encerradas. Não estou falando aqui da questão do coronelismo que existia, inclusive tem um livro excelente, todos aí eu indico muito, de um ex-ministro da Suprema Corte, Vitor Nunes Leal, que criou esse termo coronelismo, que é um livro chamado Coronelismo, Inchada e Voto, que foi lá a tese dele, se não me engano, de doutorado na UFRJ na década de 40, se não me engano. E que virou um livro, um dos grandes livros da nossa ciência política, chamado Coronelismo, Inchada e Voto, que é muito legal. Ele trata de questões tributárias, e ele que criou esse termo do coronelismo, né, do voto, né, do voto de cabresto, né. Mas legislações segregacionistas tão evidenciadas a gente não teve. Bom, e você vai ter esses estudos filosóficos, né, mais análises de erros cometidos pela Suprema Corte, que atrasaram em muitas décadas, em muito tempo, né, grandes evoluções sociais que poderiam ter acontecido por aí. Outro dado interessante do porquê no Brasil a gente não tem muito isso é porque advogados, né? Advogados e também, geralmente, pessoas que são da academia vinculadas ao direito, tá? Especificamente ao direito, vinculados ao direito, são muito puxa-sacos do judiciário. Extremamente puxa-sacos, então evitam de toda forma críticas mais contundentes a decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso por uma questão de interesse próprio, tá? Então, os advogados de grandes firmas, geralmente sócios de grandes firmas, são professores. Você pega os professores do curso de Direito da USP, todos são sócios de grandes bancas de advocacia. O curso de Direito da Unifesp é muito recente, então a gente já não tem, eu não tenho informações sobre isso. Mas posso te dizer que das outras universidades federais famosas, também todos são sócios de grandes bancas de advocacia. Os professores da UFMG, professores né, de USP, Unicamp, professores da USP de Ribeirão Preto, professores da UFRS, UFPR, botem aí quem vocês quiserem. Esses caras que deveriam ser grandes críticos, né, da Suprema Corte brasileira. E não são, porque, né, não é que ele vai criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal e depois, né, precisa lá numa grande causa estar presente no Supremo Tribunal Federal, enfim. Há interesses pessoais que são mais complicados e evitam essa construção crítica, né, da Suprema Corte. O que não acontece nos outros países, né? Países realmente inteligentes, países realmente democráticos, sabem diferenciar muito bem as coisas, né? Estados Unidos é muito comum ter críticas, e é natural que tenha críticas às decisões da Suprema Corte norte-americana, e tá tudo bem. Todo mundo segue o jogo da vida. Critica e segue o jogo, faz parte. Inglaterra, União Europeia e por aí vai. Países realmente democráticos, né? Mas com os nossos deuses do Olimpo lá da Suprema Corte, eles vão ficar ofendidinhos, né? E aí ninguém quer ofender ninguém, isso é aquele jogo meio esquisito. Então você vai ter esses estudos mais enfáticos em outros países. Essa é a nossa realidade em território nacional, com críticas menos contundentes. Agora, para quem tiver curiosidade, tem um estudo, que esse estudo foi muito inteligente, realizado pela Associação Brasileira de Jurimetria, né? Que foi, inclusive, publicado pelo UOL, que mostra um estudo sobre o que seria uma quantidade de drogas considerada para uso
e o que seria quantidade de drogas que passasse a ser considerado tráfico de drogas, né? Porque a legislação nossa criminal, ela não estabelece qual é a quantidade ou percentual mínimo de droga em que você porta, no qual você é enquadrado como usuário ou qual você é enquadrado como traficante. E isso é extremamente relevante, né? Porque se eu deixo na mão de um juiz definir a quantidade de droga que é para uso ou que é para tráfico, eu estou permitindo ao Poder Judiciário definir a gravidade de um crime, né? Definir o que é grave e o que não é grave, né? O usuário é um ato infracional simples, ele não é um ato infracional de grande relevância. Agora, tráfico de drogas é crime hediondo, né? Então, nós temos aí uma diferença brutal, né? E deixando na mão do juiz. E esse estudo, ele pegou toda a jurisprudência e tentou avaliar quantidades de drogas, né, em cada um dos tipos de drogas diferentes, e o que o Poder Judiciário entendia num nível como tráfico, o que entendia como usuário. E você vai ter coisas absolutamente bizarras, assim, né? São coisas que podem variar de simples grama para traficante e usuário. E isso beira o absurdo, né? Então, inclusive diferencia o tipo de droga, né? Eu vou mandar aqui para vocês no chat, né? Os estudos que foram realizados em relação a esse tema, né? Estou aqui pegando, que está com um pouquinho difícil de achar. Achei aqui. Tem um infográfico muito bom do Estadão sobre este tema. Então vocês veem como que o Poder Judiciário é absolutamente absurdo, né? Em relação a esses temas e o quão falho ele é. Então, voltando à temática da Celine, estamos realmente não podemos contar com ninguém. Bom, Priscila fez uma pergunta aqui. Professor, só por curiosidade, podemos fazer algum estudo científico sem ter vínculo com a universidade, ou seja, sem ser aluno de graduação, pós-mestrado, etc.? Priscila, não. Na verdade, a gente pode fazer um projeto de pesquisa com vínculo com a universidade. Você simplesmente precisa ser meu aluno. A gente pode usar duas metodologias. Tem o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso. Esse é um caminho de fazer um projeto de pesquisa, ou fazer um projeto de pesquisa na Unifesp, que tem lá, inclusive, possibilidade de pagamento de bolsa, tá? Paga lá uns recursos. Agora, fora essas possibilidades, o que a gente pode fazer é um artigo científico, né? Fazer um trabalho científico destinado para publicação. Aí a gente pode fazer esse trabalho científico, que será um artigo que será publicado em revista científica. Esses são os únicos meios, assim. Agora, fazer por fazer não se traz nenhum tipo de objetivo construtivo. Não sei se eu respondi sua pergunta, Priscila. Acho que sim, né? Acho que a gente vincula a universidade, ou faz através da universidade como um projeto de pesquisa normal, ou TCC, ou a gente senta e faz um artigo científico. E aí não depende, obviamente, Eu digo diretamente da assim, por universidade. exemplo. Você está me Oi? ouvindo? Está me Tô ouvindo? te ouvindo. Tô. Por exemplo, me formei agora no final do ano, não sou mais aluno da faculdade.
Tá. Na Unifesp, por exemplo, a gente ainda não tem pós-graduação, mestrado, essas coisas. Sou uma pessoa que me Uhum, formei, mas queria fazer um artigo científico, alguma coisa do tipo que fosse lá, ou orientado por você ou qualquer outro professor. uhum. Sem esse vínculo com a faculdade de ser aluno, ser mestrando, alguma coisa do tipo, tudo bem? Ou eu tenho que ter esse tipo de vínculo com a faculdade, entendeu? Ah, não, não precisa. Para escrever o artigo científico, não. Eu achei que você estava falando de, sei lá, fazer um vínculo de um estudo com a universidade, aí você realmente precisava ter o vínculo. Mas para fazer um artigo científico, não precisa de vínculo nenhum, Ah, tá, legal. Obrigada. tá bom? Por nada, Priscila. É... Temos muitos temas muito interessantes na questão tributária. Eu, há pouco tempo atrás, é, fiz até uma análise estatística das decisões do Supremo Tribunal Federal em relação às questões tributárias. E, por incrível que pareça, eu consigo identificar claramente quais são os temas que chegam no Supremo Tribunal Federal a respeito de discussão de inconstitucionalidade, sem dizer qual imposto tem maior chance de ser declarado inconstitucional em relação a outro. Por exemplo, o imposto que é mais fácil você ganhar uma discussão constitucional é o imposto sobre serviço, que é de competência municipal. Porque nós temos 5.600 municípios, ou seja, mais de 5.600 municípios, ou seja, nós temos mais de 5.600 prefeitos malucos, né, porque você vai ter de tudo, e mais de 5.600 câmaras de vereadores de gente maluca. Então, a chance de ter um doido fazendo algo extremamente inconstitucional e ilegal é altíssimo, né? É altíssimo. E aí o ISS é o temático que a gente consegue, em termos de discussão tributária no Supremo Tribunal Federal, ganhar. A que representa a menor chance de ganho é imposto de renda pessoa física. Por incrível que pareça, imposto de renda pessoa física, a chance de você ganhar realmente ridiculamente baixa. Ridiculamente baixa. E não consigo estabelecer qual é a razão disso. Eu não sei. Eu sei que eu tenho esses dados estatísticos, que eu peguei as decisões do Supremo Tribunal Federal dos últimos 12 anos e fiz lá uma análise estatística de correlação, enfim, verifiquei essa hipótese. Não publiquei isso. Priscila, se quiser, a gente pode publicar, por exemplo. Se você se mostrou interessada nisso, eu tenho a base de dados, a gente sente e faz essa análise estatística. Acho que vai ser uma das primeiras análises estatísticas do Supremo Tribunal Federal no Brasil na questão tributária. Eu acho isso seria muito, muito interessante. Se você tiver interesse, mande um e-mail aí, fale comigo. Estou à disposição. Ou quem mais também tiver interesse de participar, enfim, não necessariamente é preciso. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Desculpa, vamos terminar aqui as fontes formais, né? Temos a legislação, temos a jurisprudência. O que a gente tem por jurisprudência? É o conjunto das soluções dadas pelo Poder Judiciário às questões de direito, ou seja, as decisões continuamente proferidas pelo Poder Judiciário em relação a certos temas de direito tributário. Isso é uma fonte formal, tá, do direito tributário. Outra fonte formal do direito tributário é a jurisprudência administrativa, né, que no âmbito administrativo nós temos discussões, a possibilidade de discutir a cobrança tributária. Nós temos tribunais administrativos. Por exemplo, nós temos o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é uma instância de discussão de uma cobrança tributária do Fisco Federal. E esse CARF, né, ele está ligado ao Ministério da Economia. Nós temos no âmbito, por exemplo, do Estado de São Paulo, na administração tributária, o Tribunal de Impostos e Taxas, que é o TIT, né? Tribunal de Impostos e Taxas, no âmbito administrativo, julga as cobranças de ICMS ou dos tributos estaduais. Eu, inclusive, fui um julgador do Tribunal de Impostos e Taxas, eu fui juiz do TIT. Por aí, 4 anos, poderia ter prolongado por mais tempo, mas eu tenho responsabilidade com vocês, meus alunos, e aí abandonei o Tribunal de Impostos e Taxas.
Fui juiz lá por um bom tempo e nós julgávamos as causas vinculadas à cobrança administrativa. Encerrada a esfera administrativa, ia para a judicial, permitindo-se ao contribuinte discutir todas as questões tributárias perante o Poder Judiciário. Basicamente, pessoal, essas seriam, então, as nossas fontes reais, né, do direito tributário. O último que eu gostaria de chamar a atenção, a gente já falou sobre as normas, instruções administrativas, doutrina do direito tributário. O último que eu gostaria de falar das fontes reais seriam os usos e costumes, né, que em matéria tributária, praticados por funcionários e contribuintes, constituem mais do que o elemento do fato do que de direito em matéria tributária, pois é uma obrigação tributária decorrente da lei. Em princípio, não pode o costume ter oponibilidade perante o fisco, ou seja, não pode ser exigido do fisco, como ao contribuinte no sentido de excluir a obrigação fiscal agravá-la. Entretanto, quando se trata do poder administrativo, o uso e o costume do poder administrativo, isso acaba criando uma obrigação. É interessante nesse sentido. Então, usos e costumes da administração tributária é fonte real do direito tributário. Por quê? É como se, vamos imaginar, a Receita Federal ela tivesse uma interpretação a respeito da aplicação da norma tributária, a respeito de um tema de imposto de renda X. Isso é um costume dela, é uma interpretação que ela dá e ela não cobra tributo a respeito de um evento. Posteriormente, ela muda a interpretação dela. Bom, eu tenho que proteger o uso e o costume. A administração tributária não cobrava isso antes, ela tinha manifestações expressas no sentido de que ela não cobraria tributo sobre aquele evento. Por isso, o uso e o costume da administração tributária é uma fonte real. Já o uso e o costume do contribuinte não é uma fonte real, tá? Não é porque o contribuinte há muitos anos não paga imposto de renda, significa que ele não precisa pagar imposto de renda, porque a obrigação tributária de pagar imposto de renda decorre da lei. Do contrário, a administração tributária, que é o aplicador da lei, se ele tem como costume não exigir um certo comportamento do contribuinte por uma interpretação própria, isso é um uso e costume oponível em relação ao fisco e permite ao contribuinte isso não ser cobrado do tributo e constitui como fonte real do direito tributário. Bom, pessoal, em relação às fontes do direito tributário, ficou tudo claro? Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma questão que vocês queiram colocar? Tudo certinho? Tudo certo. Tudo certo. Então tá bom. Encerramos a nossa aula por hoje, então. Vou disponibilizar a aula gravada lá no YouTube, parte 1, parte 2. E tenham todos um excelente fim de semana.